vou começar falando do nosso estudo CAR-T, HIAE. Eh, ele para começar, assim, a gente tem uma jornada em relação a esse estudo, né. Em 2019, a gente teve a iniciativa de iniciar um estudo clínico com células CAR-T, e a gente pensou: "Ah, qual seria a estratégia mais rápido que naquele momento, na nossa cabeça, seria mais rápido", a gente viu que não é tão rápido assim, para a gente trazer essa realidade para o país, e a gente pensou logo em fazer um sistema fechado, semi-automatizado, que seria a Prodigy, né. Naquele momento a gente tinha a questão e o vetor viral, que até Ribeirão foi brilhantemente, construiu o seu próprio, na ocasião a gente não tinha. Com uma parceria com a Miltene, a gente conseguiu esse CAR de segunda geração, que é 41BB com CD3 zeta, e aí eles já tinham estudos em camundongos, já tinham até esse mesmo vetor sendo utilizado em humano, e aí a gente pegou toda aquela informação que já veio, e aí a partir dali a gente começou a preparar a nossa documentação para a Anvisa. Então, só para vocês saberem, aqui algumas fotinhos do nosso laboratório de terapia celular do Einstein, ele ainda é pequeno, a gente tem 3 salas limpas, ela é classificada como B. Aqui vocês podem ver a nossa Prodigy instalada. Aqui é um momento muito emblemático para a gente, que foi na nossa primeira manufatura. A Raquel foi lá para a Alemanha para ser treinada nessa manufatura. Aqui tem algumas fotos do nosso laboratório. E aí, como que foi a nossa linha do tempo, né? Então, a gente submeteu para o Ministério com um estudo PROAD em dezembro de 2019. E aí, a partir dali, foram várias indas e vindas até a gente ter realmente a nossa aprovação. Então, primeiro a gente teve a submissão em junho de 2020 do nosso dossiê. Aí e aí logo vieram as perguntas, não poucas, João está aí de prova. Em setembro de 2020 a gente teve a primeira leva de perguntas, mais de 200 perguntas. Aí a gente ressubmeteu, em janeiro de 2021, vieram mais perguntas, aí a gente teve a contratação de uma pessoa que ajudou muito nesse processo, que é o Augusto, não sei se vocês conhecem, mas ele é uma pessoa do Ministério que acabou vindo nos apoiar, e a gente teve a contratação ali também de uma assessoria externa, até que em 2022 a gente teve então a aprovação do nosso estudo em diário oficial. Esse é o nome do nosso estudo, então a CAR-T HIAE é um estudo fase 1 com células CAR-T autólogas para tratamentos de leucemia linfóide aguda, leucemia linfóide crônica e também linfoma difuso de grandes células B. Então, esse é o nome do nosso estudo. A gente tem 3 cortes. É desafiador, porque no momento a gente pensava em abranger o maior número de pacientes possíveis, uma vez que é em colaboração com o Ministério, é a nossa intenção do PROAD não ter só pacientes que tenham plano de saúde, mas principalmente pacientes da rede pública. Então, a gente tem a corte número 1, que é para leucemia linfóide aguda. A gente começa aqui para pacientes de 2 a 17 anos, e também pacientes pediátricos que tenham linfoma difuso de grandes células B. Então, a gente começa com uma dose aqui de 5x10 a sexta, o nosso nível 1. A gente tem a corte número 2, que é para pacientes adultos com LLA, então acima de 18 anos, que também a gente começa com uma dose um pouquinho mais baixa. E a gente tem a corte número 3, que é para pacientes com linfoma difuso de grandes células B e também para leucemia linfocítica crônica, aí pacientes acima de 18 anos. E aqui a gente já começa com uma dose um pouquinho mais alta, baseada em todo o histórico que a Miltene já tinha com outros ensaios clínicos. Falando um pouquinho do perfil das nossas células pós-manufatura, a gente tem uma ótima transdução
dessas células, a gente consegue, geralmente, quando olha as células que são CD3 positiva, em torno de 45% de transdução, quando a gente subdivide em CD4 ou CD8, ambas com ambas taxas de transdução e elevada viabilidade, e até o momento todos os nossos produtos entrou dentro do que a gente põe como critério de liberação. Aqui então, eu vou falar para vocês o que a gente tem em relação ao tratamento desse estudo clínico fase 1 até o momento. Então, a gente já tratou até agora 11 pacientes, a maioria deles de sexo masculino. A gente tem a maioria deles também com diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B, 2 pacientes com LLC e 3 pacientes com LLA. E, dentre eles, um paciente só pediátrico com LLA, todos os demais pacientes adultos, e o máximo de idade, como eu digo, que está como critério de inclusão, 69 anos e 11 meses, ou seja, não pode ter acima de 70 anos. E a mediana de número de tratamentos foi de 4, a gente tratou até paciente com 11 linhas de tratamento prévio. É um estudo de fase 1, então a gente tem que aqui olhar as toxicidades, a gente não atingiu toxicidade dose limitante para nenhuma das cortes até o momento, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas todos os nossos pacientes vêm sempre com alta carga tumoral, até porque 80% desses pacientes são do SUS, foram do SUS, e então a gente tem ali uma taxa de síndrome de liberação de citocinas de 90%, com um caso de grau 3. E em relação à neurotoxicidade, a gente acabou tendo 2 pacientes com grau 4 de neurotoxicidade, mas eram pacientes, assim, com muita carga tumoral, ambos leucemia linfóide aguda e ambos com mais de 50% de blasto na medula, ou inclusive 98% de blasto na medula, que era criança. Sempre dando um pouquinho mais de trabalho, mas foram de alta com 14 dias, foram bem manejáveis. A gente teve 2 casos de HLH, essa mesma criança e a outra um paciente com LLC, que eu vou falar um pouquinho mais para você, e a gente não teve até o momento tudo bem que a gente está acompanhando ainda, mas não tivemos tanto problema com neutropenia prolongada. Então, aqui estão as nossas respostas clínicas. Felizmente, os pacientes estão indo muito bem. Então, a gente teve até agora 2 óbitos só. Um óbito foi um paciente que foi refratário a tudo, já tinha feito parte de outro estudo clínico e que progrediu logo após a infusão das células CAR-T com diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B, e outro que, infelizmente, com o D9, teve uma infecção por acineto multi-R. Ele era colonizado e infelizmente, foi por isso. Os demais pacientes, a gente teve aqui uma taxa de resposta bem elevada. Essa paciente com leucemia linfocítica aguda, ela chegou a ter uma resposta parcial, mas depois acabou perdendo a resposta, e tirando ela, todos os pacientes em resposta completa, independente da doença. Então, aqui trazendo de uma outra forma para vocês enxergarem, 3% de resposta completa, e esses 2 casos que eu falei para vocês de toxicidade. Aqui tem um dado que até a Júlia, a Raquel e a Denise, elas estão trabalhando muito em cima disso, que seria a persistência das nossas células CAR-T pós-tratamento, e a gente, felizmente, está vendo uma alta taxa de persistência, isso por citometria de fluxo. E agora eu vou falar um pouquinho alguns casos que a gente considerou interessantes para vocês. Então, esse é um paciente emblemático nosso, porque foi nosso primeiro paciente. Ela era uma paciente que já tinha feito 2 linhas de tratamento prévio, inclusive com transplante, tinha uma massa abdominal bem importante e ela teve uma resposta, aqui mostrando uma resposta completa pelo estudo, e agora ela está com 2 anos pós-terapêutica em remissão completa ainda. A paciente número 3, nossa, também, o paciente, esse é sexo masculino, várias linhas de tratamento prévio, já tinha feito
pesquisa clínica, o protocolo com moso, enfim, refratário, sempre refratário a tudo, fez o tratamento com células CAR-T, também resposta completa, ele está fazendo 1 ano de tratamento e mantém resposta completa. E essa paciente nova mais recente, também uma paciente jovem, com bastante carga tumoral, ela tinha, engraçado que ela fez uma vasculite paraneoplásica, então ela também tinha um componente autoimune, estava com uma vasculite, até poderia ter trazido a foto, esqueci. E aí ela curou das 2 coisas, obviamente, fez muita febre pós-infusão, semelhante ao que a gente vê em doenças reumatológicas, e também está em resposta completa. E aí eu trouxe só para ilustrar para vocês, com um pouquinho mais de detalhe, esse caso que foi muito emblemático também. Ele é um paciente de 69 anos, tem o diagnóstico de leucemia linfocítica crônica, TP53, 11 linhas de tratamento prévio, inclusive transplante alocar-T. Fez a triagem dia 24 de maio de 2024. E aí ele tinha aqui no PET algumas lesões abdominais, tinha a medula óssea extremamente infiltrada, com mais de 90% de células da LLC, aqui no 93,6% de células da LLC, uma altíssima carga tumoral, e ele tinha deleção do gene do cromossomo 13q e também do TP53. Naquele momento a gente fala, meu Deus, vamos conseguir tratar esse paciente? Confesso que eu estava um pouco achando que não, mais otimista nesse momento era o Dr. Nelson, que não, vai dar certo, vamos lá que vai dar certo, então vamos, né? Então, assim, ele tinha todos os critérios de elegibilidade, fez a coleta em junho de 2024, nosso esquema de linfodepressão ele é diferente dos CARs comerciais, a gente faz uma dose alta de ciclofosfamida no D1, então ele faz 60 miligramas por quilo, e depois ele faz dose convencional de fludarabina nos últimos 3 dias. E por que isso? Porque o nosso protocolo ele foi desenhado com toda a infusão sem dar fresco. Né? Então, o paciente coleta, manufatura, 12 dias de manufatura e depois já infunde a fresco. É óbvio que a gente teve aí 4 pacientes que acabaram recebendo infusões, na verdade 5, criopreservadas, porque não tinha condição, porque a gente também teve uma conversa com a Anvisa e achou melhor ter ali 3 pacientes criopreservados depois do primeiro paciente, até a gente também ter aquela maior segurança. Acho que vocês, que aí no Brasil a gente tem muita dificuldade de ter produto de leucaférese de paciente, né? Mas nosso protocolo é muito rápido, não é à toa que a infusão das nossas células ocorre entre a coleta e a infusão, a gente está com uma média aí de 16 dias. E aí, por isso que a gente faz essa ciclofosfamida em dose alta, porque muitos pacientes estão com alta carga tumoral naquele momento, não tem tempo para ponte aqui. E aí ele infundiu esse paciente 1 vezes 10 a sexta por quilo de células CAR-T. Ele fez uma síndrome de liberação de citocinas já no dia seguinte, justificado pela alta carga tumoral. E aí ele ficou bem. Quando no dia 15, a gente estava programando para dar alta para ele voltou a fazer febre. E aí ele começou a fazer claramente um quadro de HLH, e que também está descrito na literatura. Leucemia linfocítica crônica pode ter um quadro mais prolongado de toxicidades, né? Assim, digo, mais tardio. E ele fez essa HLH, precisou de ananquira. E aí, olha que interessante, no D7, a gente só via aqui na citometria de fluxo, a Júlia que fez esses slides, inclusive a nossa grande citometrista, pessoa da citometria, ele tinha muita célula da LLC e ele não tinha quase nada de célula CAR-T circulando, nada, né? Daí no D10 continuava. A gente estava até achando que esse paciente não iria responder, na verdade. Aí no D14 foi quando ele estava com esse quadro de HLH, fez a síndrome de liberação de citocinas e falei, acho que agora a história vai mudar. E aí no D21, a nossa alegria.
Então, ele desapareceu toda a célula da LLC aqui e a gente teve uma alta expressão do CAR circulando. Eu acho isso muito emblemático para a gente ver o CAR realmente respondendo em vivo. No D30, ele mantinha nada de célula da LLC, inclusive teve na medula óssea doença residual mínima negativa e ainda mantinha 21% de células CAR-T circulando. E agora, aqui, desculpa, só foi um erro na digitação, aqui ele está com 180 dias pós-CAR-T, com doença residual mínima negativa e também no PET negativo. Então, aí eu trago a esperança que a gente tem para esses pacientes e um pouco do resultado do nosso estudo. E aí, obviamente, ninguém caminha sozinha. Quero agradecer, inclusive, as meninas que estão aqui, Raquel, Denise, Júlia, e todo o time da terapia celular. E obrigada de novo pela participação.